Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Gold Sports. E hoje, rapaziada, trazendo pra vocês mais um álbum da Copa, onde nós falamos um pouco das seleções que jogarão o Mundial em novembro. E hoje nós escolhemos a seleção de Gana, mais um país africano aqui nos agraciando, contando um pouco da sua história nessa competição que todos nós amamos, né? Como vocês bem sabem, a Gana é uma das seleções que tem uma das melhores campanhas africanas em Copas do Mundo. E a gente vai falar um pouco dessa campanha aqui nesse vídeo. Mas antes, a gente tem que pedir para vocês deixarem o seu like, comentar, se inscrever e compartilhar. Também não se esqueça de seguir nossas redes sociais, o Insta, o Twitter, o TikTok e lá na roxinha, @canal Gold Sports, que é onde a gente faz live. A gente fez uma live especial outro dia de Fórmula 1, né? Foi bem divertido, foi engraçado. Desafio de Baku. O desafio de Baku finalmente saiu e eu cumpri com a minha palavra, modéstia à parte. Eu não vou nem falar minha parte. O Bezão vai melhorar, Se eu não ensinar ele a correr em Baku, eu troco de nome. Esse é o próximo desafio, ensinar o Bezão a correr em Baku. Ai, Jesus. Agora que o recado tá dado, vamos conhecer um pouco mais dessa história fantástica de Gana. E a querida Gana estreou em 2006 na Copa da Alemanha, né? E ela caiu num grupo com Estados Unidos, República Tcheca, do então craque Nedved, para quem lembra dele, e a Itália, que até então era tricampeã mundial. Ela viria a ser tetra, mas ainda não era. E a Gana, a seleção de Gana estreou perdendo para os italianos. Foi 2-0, mas eles se recuperaram, ganharam ali da República Tcheca por 2-1. E novamente, quando foram para jogar com os Estados Unidos, ganharam também e se classificaram em segundo para as oitavas de final. E aquela alegria durou muito pouco, porque eles foram para as oitavas de final, mas o sorteio não foi muito maneiro não. Porque no chaveamento ali, sorteio na verdade não, né? No chaveamento da Copa, eles caíram para enfrentar justamente o Brasil, que tinha uma grande seleção. E aí eles tomaram essa pecada de 3-0, gols de Ronaldo, Zé Roberto e Adriano Imperador. E aí o sonho de Gana foi por água abaixo, eles deram adeus à Copa do Mundo de 2006. Já na Copa de 2010, Gana retornou à Copa do Mundo e dessa vez seria disputada na África do Sul. Era a primeira vez que a Copa seria disputada em território africano, então era muito especial para os países africanos também estar jogando aquela Copa. E ela caiu num grupo com mais uma gigante, dessa vez a Alemanha, e também com Sérvia e Austrália. Sua estreia não podia ter sido melhor e eles bateram a seleção da Sérvia, cara. Foi realmente ali uma surpresa para todo mundo que achava que a Sérvia mandaria bem naquela Copa. No segundo jogo, eles empataram com a Austrália, somando 4 pontos. E no último, teria a árdua tarefa de jogar contra uma seleção que na época era tricampeã do mundo, a Alemanha. E perderam o jogo, infelizmente. Mas conseguiram passar para a fase de oitavas de final, porque a Austrália tinha perdido para os alemães por 4-0, então o seu saldo estava muito negativo. E a Gana, assim, dessa forma, conseguiu passar no critério de saldo de gols, quando ele tinha um saldo 0 e a Austrália -3. O chaveamento não podia ter sido mais generoso com Gana do que foi na Copa de 2010. Se por um lado em 2006 eles enfrentaram o Brasil, em 2010, mesmo passando em segundo, eles enfrentariam os Estados Unidos nas oitavas de final. Os Estados Unidos tinha passado em primeiro no grupo da Inglaterra. A Inglaterra, por outro lado, teve um pouco de azar e foi enfrentar justamente a Alemanha. Foi eliminada de forma vexatória da Copa, sofrendo a goleada. Contudo, Gana, que enfrentaria os americanos, conseguiu ali pela primeira vez na sua história avançar às quartas de final. O enredo do jogo foi o seguinte: Gana até saiu na frente do placar, fez 1-0, mas o Donovan, que era uma grande estrela dos Estados Unidos, um grande jogador americano, empatou o jogo e levou o jogo assim para a prorrogação. Na prorrogação, a Asamoah Gyan, que talvez tenha sido o principal nome de toda essa Copa do Mundo, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, vocês vão entender o porquê, foi lá e desempatou o jogo e classificou Gana, vencendo ali na prorrogação por 2-1, classificada para as quartas de final, onde ela enfrentaria o Uruguai. O chaveamento realmente não estava ruim. Apesar do Uruguai ser uma seleção forte, não era o bicho-papão da Copa do Mundo. Então, o chaveamento ajudava a Gana ali, uma seleção africana que atraía muita torcida ali, justamente por esse motivo, né? Por ser uma seleção do local do continente. Então chegamos ao jogo que talvez seja o mais marcante de toda a Copa de 2010, até mesmo mais marcante do que a final, que foi Uruguai e Gana.
O jogo foi muito disputado, muito laicar, e Montari abriu o placar no final do primeiro tempo. Logo no segundo tempo, Diego Forlan, que foi o craque daquela Copa do Mundo, acertou uma cobrança de falta de rara felicidade, foi um golaço, bola na gaveta, com uma colaboraçãozinha ali do goleiro mais, uma bola muito difícil realmente de pegar, ele que se adaptou muito bem a Jabulani, né? A gente tem esse consenso aí que o Forlan talvez seja o jogador que melhor soube se adaptar a Jabulani, acertou um chutaço, levando o jogo mais uma vez para a prorrogação. Na prorrogação, que acontece ali um dos lances mais marcantes das Copas. Aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação, ou seja, no último minuto da prorrogação, Gana teve uma falta na região lateral ali do campo, que seria uma falta propensa a você jogar a bola na área, né? Aquela jogada aérea que às vezes salva muito time. E assim foi feito. Num bate-rebate, o Suárez consegue salvar uma bola com o pé, só que a bola resvala e sobe. Nisso que ela resvala no jogador e sobe, um atacante de Gana vem e cabeceia. Dessa vez não tinha chance de algum jogador do Uruguai tirar, mas o Suárez, num ato heróico, enfiou a mão na bola, cortou como se fosse um goleiro, foi uma linda defesa, fingiu que tinha cabeceado a bola e saiu comemorando que tinha salvado a bola em cima da linha. Só que o juiz já assinalava pênalti, porque foi muito na cara que ele tinha tirado aquela bola com a mão. Pois é, ali um pênalti no último minuto da prorrogação, que seria a chance de uma seleção africana pela primeiríssima vez chegar às semifinais de uma Copa do Mundo. Seria, cara, surreal, surreal. E não tinha local melhor para acontecer do que na própria África. Contudo, o Asamoah Gyan, que era o destaque daquela seleção, como já foi dito, era o craque daquela seleção, jogava muita bola. Eu, lembro que na Copa do Mundo que eu conheci o futebol dele e eu achei, caralho, o cara é realmente embaçado. Ele foi pra cobrança de pênalti e, infelizmente, ele chutou a bola no travessão e ela saiu, levando ali diretamente o jogo para as cobranças, para disputas alternativas de pênalti, né? E aí, mais um lance marcante das Copas do Mundo, onde na última cobrança do Uruguai, que estava na frente ali, precisava só fazer o seu gol para se classificar, um velho conhecido da torcida brasileira e principalmente da torcida botafoguense, Sebastião Louco Abreu, aplicou a cavadinha no último pênalti e sacramentou assim a classificação de Uruguai para a semifinal e a eliminação de Gana, que ficou ali empatada com Camarões como a melhor campanha de uma seleção africana em Copas do Mundo ali. Então foi uma Copa realmente muito especial. Cara, que jogo, que história. Dava um livro esse jogo, cara. Cabia um livro. Essa é doída, porque eles iam conseguir passar, iriam fazer a história. O Suárez usou um artifício ali que não foi legal, mas ele foi punido, né? Foi expulso. E tem a imagem, né, do Suárez esperando ali o pênalti. É verdade. E quando o cara erra, ele sai correndo pra comemorar. Enfim, o cara realmente... Sabe que mais dói pra mim? Porque, tipo, eu tava torcendo pra Gana, mas não porque eu não gosto do Uruguai. Eu gosto do Uruguai, gosto pra caramba do Suárez. Gostava da seleção uruguaia, porque eles jogam com muita vontade. Mas não tinha como não estar torcendo por Gana ali, cara. Pela história e tudo mais, pelo enredo que tava se tomando. Era a seleção que jogava bonito, cara. Eles jogavam, tipo, não era a seleção africana que batia o tempo inteiro. Eles jogavam futebol, jogavam pra frente. Então, foi doloroso. Ao mesmo tempo que é marcante, é muito doloroso, cara. E depois desse lance que ficou marcado na história da Copa, Gana volta a disputar a Copa em 2014 e ela cai num grupo com Estados Unidos, Alemanha e Portugal, porém ela não conseguiu ter o mesmo desempenho das últimas Copas e acabou caindo na primeira fase. Ela só fez um ponto com um empate com o jogo na Alemanha e perdeu os outros 2 jogos. Se por um lado em Copas do Mundo Gana não tem tantas participações assim, na Copa Africana de Nações ela é muito tradicional. Ela tem 15 participações no total. Foram 4 títulos em 63, em 65, em 78 e em 82 e mais 5 vice-campeonatos em 1968, 1970, 1992, 2010 e 2015, tornando Gana assim a terceira maior campeã da Copa Africana de Nações e a segunda seleção que mais participou de finais. E o desempenho recente de Gana é bem irregular. Eles foram para os playoffs ali das eliminatórias da Copa e enfrentaram a Nigéria, que era favoritíssima para se classificar, e conseguiram derrubar a Nigéria. Depois de 2 empates, eles se classificaram para a Copa. Porém, na Copa Africana de Nações de 2022, eles ficaram num grupo com Gabão, Marrocos e Comores, e eles saíram eliminados. Agora nós vamos falar um pouco sobre os jogadores históricos da seleção ganesa. E o primeiro que vem à mente, assim,
se você for puxar um pouco mais para trás, é o Abedi Pelé, ou Abedi Ayer. Você vai provavelmente lembrar desse nome Ayer, porque hoje nós temos 2 jogadores da seleção com esse nome, são os filhos do Abedi Pelé. Abedi Pelé, para quem não sabe, Pelé é um apelido, porque ele jogava muita bola. Então, apelidaram aí com o nome do rei do futebol. E ele foi um jogador que teve muito sucesso também no futebol europeu. Ele foi campeão com o Olympique de Marseille da UEFA Champions League de 1993. Para quem não sabe, esse é o único título francês da competição. Então, foi um cara ali que se destacou bastante naquela época. Também temos o Essian. O Essian é um pouco mais recente, né? Acho que acredito que uma galera aí vai lembrar dele. Marcou época ali no Chelsea, né? Foi campeão da Champions League em 2012 também, com o Chelsea, vice ali em 2000, se não me engano, 2008. Foi 2008 para o Manchester United, na final entre Chelsea e Manchester United. Também jogou pelo Real Madrid e jogou pelo Milan. Era um volante de muita marcação e era muito bom também, era bem conhecido no mundo do futebol e muito respeitado. Outros 2 atacantes também que chamam muito a atenção é o Asamoah Gyan, que foi o principal jogador de Gana na Copa do Mundo de 2010. Apesar do erro, ele é muito respeitado lá pelos ganeses, pela sua qualidade, e eles entendem que sem ele eles não teriam nem chegado ali, talvez até porque ele faz o gol nas oitavas de final que classifica a Gana para as quartas. Então ele ainda é um cara muito amado e a carreira dele ainda não acabou. Botei aqui como jogador histórico por toda a história que ele tem realmente ali por Gana, mas no momento ele encontra sem clube, mas ainda em atividade. E outro jogador também que está mais ou menos nessa situação é o Kevin Prince Boateng, que fez muito sucesso no futebol alemão, também teve passagem por Milan, e era um meio-campo também muito habilidoso, que também merece ser lembrado aqui como um dos jogadores históricos de Gana. Ele que é irmão do Jerome Boateng, que é campeão do mundo pela Alemanha. É isso que eu ia perguntar, se ele não é irmão. Pois é sim, irmão do Jerome Boateng. Eles não se falam. É isso que eu ia falar também. E no elenco atual a gente tem alguns nomes bem interessantes. Os filhos do Abedi Pelé, como o Felipe já falou. Temos também o Kudus, que é um meio armador que joga no Ajax, e o Thomas Partey, que é volante, que joga no Arsenal, que a gente também decidiu destacar aqui. E tem mais 2 que são bem interessantes. O Hudson-Odoi, que joga no Chelsea, e o Nketiah, que joga no Arsenal. Ambos estão ali numa negociação da contratação de Gana para a Copa do Mundo. Explica-se, eles estão buscando chance na seleção inglesa para a Copa, porém eles estão cogitando pegar a cidadania ganesa para jogar a Copa por Gana, e seria um puta de um reforço. Pois é, né? Para a Gana são 2 grandes jogadores. 2 grandes promessas, né, do futebol mundial, promessas. Si, né, também. Não, eles já são grandes jogadores, mas prometem ainda muito mais, né? O Hudson-Odoi é um ponto e o Nketiah é um atacante. Exatamente. E bom, tá chegando a hora deles decidirem, porque não é possível. A Copa tá batendo aí na porta. Se não me engano, a lista é até setembro dos 55 convocáveis, né? Uhum. Então, acho que é melhor. Cara, vou deixar aqui um dado interessante, é que o Nketiah pela seleção sub-21 inglesa tem 14 jogos e 16 gols. Caramba. E não é convocado. Pô. Pois é. E tem feito bons jogos pelo Arsenal. Então, tipo assim, não dá pra entender e dá pra compreender o porquê de eles estarem cogitando essa mudança. E chega a hora da gente falar os dados da seleção nas competições e no geral. Na Copa do Mundo foram 3 participações, 2006, 2010 e 2014, sendo a melhor participação a de 2010, que eles foram eliminados nas quartas de final, como a gente bem contou. Na Copa Africana de Nações foram 15 participações, 4 títulos, como o Felipe já adiantou, 5 vices, né? E então a seleção com alguns recordes ali, né? Enfim, tem uma participação bem mais interessante. Então, rapaziada, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido aí o nosso álbum da Copa de Gana. Eu achei muito legal de fazer. Eu acho que é uma seleção que tem uma história muito maneira de ser contada e, além de carregar esse aí, talvez o jogo mais marcante do século na Copa do Mundo, né? Desse século que nós vivemos. Então, não se esquece de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever e compartilhar. Também segue a gente lá no Insta, no Twitter e no TikTok. E lá na roxinha, @canal Gold Esportes, beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.